Gravação iniciada. Obrigado, Tainá. Vamos dar início à sessão extraordinária da segunda turma extraordinária da terceira sessão. Vou chamar cada uma para gravar a presença. Conselheira Lara, bom dia. Bom dia, presidente. Conselheira Sabrina, bom dia. Bom dia, presidente. Conselheira Mariel, bom dia. Bom dia, presidente. Bom, então no primeiro item da pauta, que é da minha relatoria, foi retirado de pauta a pedido do patrono. Então, vamos passar para o segundo item, na verdade, itens 2 a 5, da conselheira Mariel. Tainá, por favor, pode convocar o patrono? Ok, presidente, farei a convocação. Doutora Tereza. A patrona já foi convocada, presidente. Ok, obrigado. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, presidente. Como vai? Bom dia, conselheiras. Doutora Tereza? Sim. Ok. Doutora Mariel, pode ler o relatório? São todos iguais os processos, né? Ok. Bom dia a todos novamente. Bom dia, doutora. Eu vou pedir vênia, presidente. Eu vou ler o relatório, todos os processos são iguais. Então, a situação é semelhante, só se refere um a PIS, outro COFINS e períodos diferenciados. Verso o presente processo sobre o PER de Compital, onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS referente ao período tal, no valor de X, referido crédito teria sido originado pelo recolhimento ao valor original de tanto, com arrecadação em 28/8/2013. Por intermédio do despacho decisório, esse direito creditório não foi reconhecido, sendo indeferido o pedido de restituição. Como fundamento para o não reconhecimento, a unidade de origem, ela afirma X. Tendo tomado ciência do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do despacho decisório em decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência, decorrente de deficiência e precariedade do documento, o que cerceia o direito de ampla defesa do manifestante e, segundo ponto, em decorrência da desconsideração das informações constantes da DCTF e da COM, retificados anteriormente à emissão da decisão e que demonstram um pagamento a maior da contribuição em questão. Segundo argumento, o exame de todas as informações prestadas pela manifestante ao fisco, seja em DCTF ou EDACOM retificadores ou DARF, corroboram com a existência do crédito pleiteado decorrente de recolhimento a maior de PIS. Vale chamar a atenção para o fato de que a retificação daquelas declarações se deu na data X e Y, ou seja, muito antes da lavratura do despacho decisório, ocorrido em 4/6/2014. Ela afirma aqui que retificou a DCTF e o DACOM em 30/5/2014 e 7/1/2014, quando o despacho decisório ele é de 4 de junho de 2014. Ao contrário do que se fundamentou o DD, o DARF discriminado no PER de Comp não foi integralmente utilizado para a quitação do débito de COFINS no período de apuração tal. Apenas a parcela tanta do DARF foi utilizada para quitar o débito em questão, o que, juntamente com outro DARF de valor pago do débito, de 518 mil e etc., e os valores suspensos por depósito judicial, no total de 717, suspenderam a exigibilidade total do débito declarado de 2 milhões e tanto.
A diferença entre o valor total do DARF e a parcela deste valor destinado do valor pago do débito é exatamente o valor do crédito pleiteado na DECOMP em questão. Não há razão para que se mantenha a não homologação da compensação, objeto do DD impugnado, haja vista existir o crédito em montante suficiente para quitar o débito compensado, conforme faz prova o DARF de tanto e a DCTF e o DACOM retificadores. O despacho decisório eletrônico, por ser gerado automaticamente após o cruzamento das informações prestadas pelo contribuinte aos sistemas da Receita Federal, por meio das declarações mencionadas, desconsiderou a totalidade das informações que confirmam a existência do crédito pleiteado, ensejando a nulidade e improcedência da decisão, conforme de entendimento não só do CARF, como de diversas DRJs. Com fulcro nas razões de fato de direito, requer que se julgue procedente a presente a manifestação de conformidade, reformando-se integralmente o despacho decisório em decorrência da existência de direito da manifestante ao crédito de pagamento a maior de COFINS indevidamente glosado, conforme demonstrado nas declarações retificadoras transmitidas à Receita Federal no mês de julho de 2013, declarando-se a extinção do débito nele consubstanciado pela compensação. A segunda turma da DRJ proferiu o acórdão número tal, em 27 de outubro de 2017, no qual a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, embasando-se basicamente na rejeição da nulidade arguída, em vista as informações suficientes no despacho decisório para a defesa, em que os valores da compensação pleiteada são oriundos de depósitos judiciais, que não é possível a utilização de tal saldo sem a conversão do depósito em renda. Gostaria de acrescentar, presidente, uma coisa importante, né? O acórdão da DRJ também falou sobre a questão das provas e considerou a DCTF retificadora. Os documentos retificadores foram juntados pelo contribuinte em sede de manifestação de conformidade. A recorrente ela foi notificada em 13 de julho de 2017, interpôs recurso voluntário tempestivo, no qual afirma, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação, a nulidade do acórdão no mérito, a nulidade do acórdão e no mérito da existência do crédito pelas informações corretas da DCTF, da DACOM retificadora, e que não se trata de depósito judicial, como foi afirmado pela decisão da DRJ, né? A DRJ ela fala que essa parcela do crédito diz respeito a um depósito judicial e também requer a necessidade de conversão do processo em diligência. É o relatório, presidente. Ok. Doutora Tereza, são 9h16, ela tem 15 minutos a partir de agora. Não, tem som. Pronto. Presidente, apenas uma ponderação. Eu tenho 15 minutos para cada processo. A turma deseja julgar processo a processo ou já faço os esclarecimentos sequenciais dos fatos dos quatro? Como a turma prefere? Segundo a relatora, os processos são semelhantes, serão todos julgados de uma vez. A senhora tem 15 minutos. Bom, senhores, trata-se de uma questão bastante recorrente, envolvendo a glosa de compensação procedida pela Receita Federal por ausência de cruzamento da DCTF retificadora encaminhada antes da emissão do despacho decisório. Como a relatora adiantou, tratam-se de 4 compensações distintas, 2 de PIS, 2 de COFINS, referentes a 2 competências, julho de 2013 e agosto de 2013. A contribuinte apurou o PIS e a COFINS na sistemática que conjuga as suas 2 realidades, como operadora de planos de saúde e como cooperativa de trabalho médico. Numa primeira etapa, apurou a base de cálculo própria dessa atividade econômica de operadora de planos de saúde. Em um segundo momento, procedeu à proporcionalização desses atos em cooperativos e não cooperativos. Por que isso é importante? Porque a parte discute judicialmente a não incidência de uma parcela das 2 contribuições com relação à prática dos atos cooperativos. Então, note-se bem, em uma mesma apuração há um fracionamento,
uma parte é depositada judicialmente referente ao que a recorrente entende serem os atos cooperativos, isso está em juízo, e é por isso que a DRJ levantou essa questão envolvendo o depósito judicial, e a outra parte é objeto de recolhimento, que são o PIS e a COFINS proporcionais à prática de atos não cooperativos. Mas fato é, o despacho decisório foi emitido com uma fundamentação única, padronizada dos despachos eletrônicos. Os DARFs encontrados não geram direito a crédito por suposta vinculação integral aos débitos que foram declarados em DCTF, desprezando o conteúdo das retificadoras de DCTF e de DACOM encaminhadas a ambas as declarações antes da emissão do despacho decisório. A DRJ, por sua vez, na tentativa de suplantar a fundamentação que foi dada pelo despacho decisório, inova na fundamentação, na tentativa de desconstituir o direito a esse crédito, entendendo que se trataria de um montante depositado judicialmente. Eu peço licença para compartilhar com os senhores a tela em que a questão fática fica melhor demonstrada. Só um instante. Desculpa que achei. Desculpe. Bom, então, passando pelos 4 itens da pauta. Item 2, COFINS, agosto de 2013, crédito original pleiteado, 23.504. Momento A, 30 de setembro de 2013, retificação do DACOM. 28 de 2 de 2014, retificação da DCTF. Momento 3, 4 de 6 de 2014, emissão do despacho decisório. Como estava a DCTF original? Uma soma de créditos vinculados de 1.795.403,89, subdivididos, como expliquei aos senhores, uma parte paga com DARF de 1.322.405,63 e uma parte depositada judicialmente de 472.000. Após uma reapuração nessa competência, percebeu-se que o percentual de atos cooperativos era superior e, portanto, havia necessidade de complementação desse depósito. Então, note-se bem, o débito que está no mesmo valor de 1.795.000, agora foi subdividido em, ao invés de um pagamento de 1.322.000, um pagamento de 1.298.000, gerando direito ao crédito aqui pleiteado, de 23.504,54. Por outro lado, como houve um aumento do percentual de atos cooperativos, o valor a ser depositado judicialmente não deveria ter sido apenas de 472.000, mas sim de 496.505,80, gerando, portanto, a complementação desse depósito em 23.507,54. Naturalmente, nós estamos falando aqui de valores principais nos comprovantes de pagamento e de depósito, todas as vezes que o contribuinte fez o recolhimento ou depósito de forma intempestiva, foram acrescidos principal, multa e juros. Fica demonstrado, portanto, que não apenas a contribuinte não pediu de volta depósito judicial, como complementou. Na verdade, a parte que foi objeto da compensação é a diferença de 23.504,54 em comparação com o valor efetivamente devido via pagamento. Na sequência, item 3 da pauta, que é a mesma competência, só que agora o PIS, crédito original de 5.093. Eu não vou repetir aqui as datas das retificações, que foram as mesmas procedidas com relação ao item 2 da pauta, todos anteriores à emissão do despacho decisório. Então, como estava a DCTF original? Soma dos créditos vinculados, R$389.000, subdivididos em pagamento com DARF, 286, depósito judicial, 102. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a COFINS. Uma apuração ligeiramente menor de 1 centavo a menos no valor total
de 389 mil. Por outro lado, houve a percepção de que o depósito judicial deveria ter sido maior. Então, o contribuinte complementou o valor do depósito. Mas, como eu disse aos senhores, de 100% do tributo apurado, um percentual se refere aos atos cooperativos, que são depositados judicialmente, e uma outra parte, que é de atos não cooperativos, se refere ao recolhimento via DARF. E aqui também, o objeto da compensação não foi depósito judicial. O depósito judicial foi complementado e o que deu origem ao crédito foi o DARF recolhido, pois há essa diferença de 286 mil da DCTF original para 281 mil da DCTF retificadora. Na sequência, item 4 da pauta, a situação é praticamente idêntica, com a diferença que nós estamos tratando aqui de COFINS julho de 2013. Então, momento A, 7 de janeiro de 2014, retificação do DACOM. 30 de maio, retificação da DCTF. Emissão do despacho decisório posterior à retificação de ambos. Na DCTF original, um débito original apurado de R$ 2.136.000, subdividido no recolhimento de 2 DARFs, que totalizaram R$ 1.441.000, e 2 depósitos judiciais, que totalizam R$ 694.000. Feita uma reapuração, a contribuinte detectou que naquela base da etapa A de operadora, havia uma pequena diferença de R$ 318 reais, que havia sido recolhida a maior. Mas, além disso, também houve a revisão daquela proporcionalização, o que gerou a necessidade de retificação da DCTF para reduzir o débito total em R$ 318 reais, mas também o aumento do percentual de atos cooperativos, gerando um depósito judicial complementar de 22 mil. Por sua vez, como houve essa alteração de percentuais, o valor a ser recolhido via DARF foi reduzido. Portanto, de novo, não houve compensação do valor depositado judicialmente, mas sim do DARF pago. E, para que possamos finalizar, o item 5 da pauta, que é a mesma competência do item 4, desta feita com relação ao PIS. Não vou repetir as datas das retificadoras, porque já foram ditas anteriormente, todas se referem a período anterior ao despacho decisório, mas, chamando a atenção para a DCTF original, o valor total de R$ 462 mil foi subdividido em 2 pagamentos via DARF de 312 mil e 2 depósitos judiciais de 150 mil. Aqui também foi apurada, na primeira etapa da apuração, um PIS total ligeiramente menor, de R$ 69 reais, e uma reproporcionalização entre atos, gerando a necessidade de complemento do depósito judicial em 4.977 e uma redução do tributo a pagar, que é a parte referente aos atos não cooperativos, e que gerou o direito ao crédito de 5.046. Finalizando aqui a apresentação, a questão fática encontra-se muito bem demonstrada nos autos, todas as retificadoras foram juntadas, todos os comprovantes de recolhimento, todos os comprovantes de depósito, bem como as planilhas demonstrativas dessa proporcionalização do universo de PIS e COFINS fracionado entre depósito e pagamento, deixando claro mais uma vez, não foi pleiteada a restituição de depósito, pelo contrário, foram feitos complementos porque havia sido feito um depósito a menor. Então, nesse sentido, reitera-se o pedido de provimento do recurso voluntário. Ok, obrigado, doutora Tereza. Doutora Mariel, eu voto. Deixa eu abrir aqui, presidente, só um minutinho. Vamos lá?
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. A recorrente buscou, através de perda de capital, compensação do crédito de COFINS oriundo do suposto pagamento indevida maior. Afirma que a não homologação ocorreu porque a análise de existência do crédito foi feita com base na DCTF original, que continha um erro no preenchimento, tendo sido o documento fiscal retificador transmitido antes do despacho decisório. E segue em sua defesa arguindo que seu direito deve ser resguardado, considerando a existência efetiva do crédito, oriundo desse pagamento indevida maior, e que os argumentos apresentados em sede da decisão proferida pela DRJ não se sustentam, respectivo valor não é oriundo de depósitos judiciais. Pois bem, entendo que a controvérsia se incide tão somente no pilar argumentativo relativo às provas, embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os documentos fiscais retificadores. Eu separei o meu voto em duas partes, na preliminar e no mérito, porque ela pede preliminarmente a nulidade, primeiro do despacho decisório, depois ela pede a nulidade do acórdão recorrido. Não há que se falar em acolhimento da preliminar de nulidade. O recorrente insiste na nulidade do despacho decisório em razão de fundamentação escassa, bem como demanda tal nulidade para o acórdão recorrido, tendo em vista a inovação dos argumentos apresentados. Quanto ao despacho decisório, incabível tal afirmação, considerando que as informações ali contidas foram suficientes para entendimento do crédito glosado e da razão pela qual foi dada a respectiva glosa. Já quanto ao acórdão recorrido, destaco que a decisão recorrida adentra, desculpa, ficou repetido aqui, adentra em detalhes o mérito quanto à origem do crédito pleiteado, pagamento do DARF e os supostos depósitos judiciais, considerando inclusive a DCTF retificadora, além de citar que são necessários elementos comprobatórios além do documento retificador para comprovação da certeza e liquidez do crédito. Nesse sentido, eu não vejo razão pela qual sustentar a afirmação de nulidades presentes em ambos os momentos e peças processuais, conforme alegado pelo recorrente. Bem caminhou a decisão da DRJ também ao citar os artigos 59 e 60 do Decreto 70.235 de 1972, diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal e que dispõe, através daqueles dispositivos, quais as hipóteses que ensejarão a nulidade pleiteada. Cito os artigos 59 e 60 e concluo que é evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, tão menos do acórdão recorrido, especificamente porque não houve preterição do direito de defesa ou sequer o despacho de decisão preferido por autoridade incompetente. Portanto, rejeita a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas. Do mérito da existência do crédito pleiteado. Maria, vamos dividir aqui a votação. Vamos. Vamos votar primeiro em relação às preliminares. Tá? Ara, como você vota? Está sem microfone. Desculpa, eu cliquei. Vou acompanhar a relatora nas preliminares. Doutora Sabrina? Presidente, eu acho que na preliminar eu tenho que divergir, porque eu acho que o despacho decisório, ele tem que ser refeito, então ele padece de vícios, a patrona acho que tem razão, com relação à ausência de cruzamento de dados, né, entre a retificação da DCTF e a emissão do despacho decisório. Eu entendi ali que o despacho desconsiderou as informações na DCTF retificadora, que tem natureza de original. Então, neste caso, eu vou divergir da relatora e eu anulo o despacho decisório. Ok, eu vou acompanhar a relatora. Então, nesse ponto, foram rejeitadas ambas as preliminares por maioria de votos. Pode seguir. Desculpa, gente. A gente abre o microfone e esquece que está fechado. Estão me ouvindo? Ok. Eu vou adentrar um mérito agora da existência do crédito pleiteado e já na primeira frase, sem delongas, entendo que bem encaminhou a decisão de primeira instância, em que pese a jurisprudência desse Tribunal Administrativo ser pacífica em relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda consideração do documento retificador
Antes ou após o despacho decisório para análise do crédito em primeira instância, deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o equívoco através de documentos hábeis para tanto. Destaque que o direito creditório e tal entendimento em base afirmativa supracitada nasce do pagamento indevido a maior e não da declaração na respectiva obrigação acessória. Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido, restituição ou compensação do pagamento a maior ou indevido do tributo, em débito tributário, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional. Cito os dois artigos. Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido pago pelo contribuinte deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos por homologação. Nesse sentido, para constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo recorrente e da suposição trazida pela DCTF original e pela DCTF retificadora, é imprescindível a existência de forte dilação probatória, especificamente contábil e fiscal. Quanto ao crédito, ou seja, comprovação da diferença do valor efetivamente pago a maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento à base de cálculo utilizado, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado. Observe-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1º do CTN, que permite a respectiva demonstração, e cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo a garantir a fiscalização que o valor requerido mediante perde-comp, seja a título de restituição ou compensação, é verdadeiramente devido. No segundo momento, após passar por esses fatores, isso já não está tanto na leitura, tá? Após passar os fatores, primeiro, da possibilidade de você demonstrar os equívocos cometidos para trazer o cotejo entre a DCTF original e a DCTF retificadora, com base no artigo 165, 168, 147 e, além disso, o ônus da prova, que é do contribuinte nos casos de restituição e pagamento pelo 373 do Código de Processo Civil, eu adentro num segundo momento, que é a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário. Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado pelo contribuinte sobre a garantida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no processo administrativo fiscal, é necessário analisar se os documentos são suficientes ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 160 do CTN, ou seja, a comprovação da certeza e liquidez do crédito. Cito o artigo 170. No caso em comento, vale destacar que o contribuinte apenas afirma que o equívoco foi cometido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca, baseando-se tão somente nos próprios documentos da CONS, DCTF, ambas originais e retificadoras que geraram a controvérsia. Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato, através da escrita contábil que não foi juntado, vale ressaltar tão menos os supostos depósitos judiciais discriminados nos documentos fiscais, conforme exaustivamente já posto por este tribunal, são meramente informativos e não têm o condão de comprovar a suposta realidade aqui arguída. O direito do contribuinte aqui apoia-se no conjunto probatório do presente processo administrativo, que é evidentemente insuficiente. E como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170 do CTN a certeza e liquidez do crédito, a certeza da existência e a determinação da quantia dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que deve a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte ser realizada com base nas provas apresentadas no âmbito do processo. Nesse sentido, a certeza da existência é atestada pelo pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento apto a constituir o crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido ao título de tributo. No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte por outros documentos contábeis e fiscais que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito. Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco. Então, presidente, ante o exposto, eu nego o provimento ao recurso voluntário pelo argumento da insuficiência de provas acostadas aos autos.
Ok. Obrigado, Maria. Alguém tem alguma dúvida, esclarecimento? Podemos passar para a votação? Lara está sem som. Eu vou abrir divergência aqui, presidente, porque com a devida vênia, a conselheira Mariel, porque aqui, no meu entendimento, não é caso de ausência de prova, tá certo? O que aconteceu aqui? A DCTF retificadora, eu vi em algum documento aqui, ela foi processada. Mas o que aconteceu? Quando ele transmitiu a DCTF, o sistema vai fazer o batimento com os pagamentos do contribuinte. Então, ele localiza o pagamento parcial, só que ele não localiza o pagamento do depósito, tá certo? Claro que não ia localizar, porque é controlado pela Justiça Federal o valor que está suspenso, tá? Que ela juntou o DAF do depósito judicial também. Só que o sistema da Receita, na hora que vai fazer o batimento, não vai encontrar esse pagamento. Então, ele considera aquele depósito suspenso como estando o débito em aberto, tá certo? Por isso é que ele nega a compensação, tá? Só que aí é caso de suspensão do crédito tributário. Não é que o débito está em aberto. Por exemplo, sem aquela parcela de 20, vamos dizer, porque o valor é variado aí para cada processo. Aquela parcela de 20, tem aquela parcela 20 que está em suspenso, ele não está em aberto. O crédito, a exigibilidade está suspensa. Então, na minha opinião, seria o caso aí, presidente, e demais conselheiros, de baixar o processo, de ter se baixado o processo para tratamento manual. Tá certo? Desse conjunto de perda-conta aqui, porque tinha envolvendo uma ação judicial. Não foi feito isso pela unidade de origem. Também não foi feito pela unidade de origem a suspensão do débito no sistema da Receita Federal. O que acontece? Quando o contribuinte ele dá entrada numa ação judicial dessa e o débito está em suspenso, é baixado o processo, suspendido o débito e precisa de uma intervenção do servidor. Então, não foi suspenso o débito pela unidade de origem. Então, quando o sistema fez o batimento, o débito, a parcela do débito que ele indicou, ou seja, do crédito tributário da DCTF, que ele indicou, constou em aberto, e a compensação não pôde ser feita. Aí, nesse caso, eu vou abrir divergência, presidente, porque eu acho que é caso de improcedência mesmo. Não é nem de nulidade, é de improcedência. Tá certo? Era isso mesmo, minha consideração. Ok. Doutora Sabrina, como vota? Eu posso acompanhar a divergência, porque, como a Lara disse, eu entendi que aqui aconteceu uma compensação de ofício no final das contas. Não reconheceu o depósito e aí compensou de ofício. Então, eu não vejo problema algum de baixarmos em diligência para fazer esse encontro das contas, né? Eu acompanho a divergência. Mas mesmo, está em debate, presidente? Só um instante, por favor. A Lara não propôs diligência. A Lara propôs dar provimento ao recurso. Acompanho, porque eu também já votei a preliminar de forma favorável. Acompanho. Ok. Quer fazer o esclarecimento, Maria? Não, eu só quero colocar em debate aqui, né, a questão levantada pela Lara, assim, por mais que o sistema ele não tenha feito esses cotejos e afins, também vale a prova pelo contribuinte, de toda e qualquer forma, entendeu? Então, assim, o meu argumento basilar de provas, ele abarca essas considerações feitas pela Lara. Eu entendi o que aconteceu no processo, eu entendi exatamente o que aconteceu no processo, mas para mim ainda é válida a consideração sobre a demonstração, até em coerência com os outros processos administrativos fiscais que foram julgados na turma por mim,
em relação a esse conjunto fático probatório, né? Então, outros contribuintes e outros afins, quando eles falam de depósito judicial, ainda que o argumento seja, olha, não é esse depósito judicial, não tem nada a ver com esse crédito aqui que está sendo pleiteado, junta as peças, junta o que está acontecendo, para que a gente saiba o que está acontecendo de fato, né? E o fato deles terem juntado para mim só da cunha da CTF retificadora, além dos comprovantes, não resvala nisso, né? Não necessariamente, porque pelo que eu entendi, a Laura está falando, olha, eu entendo que é improcedência, né? Eu vou negar provimento ao recurso voluntário também, mas pelas conclusões. Basicamente é isso. É isso, Lara, que eu estou entendendo? Não. A Lara deu provimento ao recurso. Desculpa, deu provimento ao recurso. Exato. Não, mas para mim, de toda forma, ainda tá numa insuficiência probatória. Então, no mínimo, né, uma discussão sobre uma possível diligência, mesmo assim, iria incoerente com o que, de alguma forma, o que eu julgo nos outros processos administrativos fiscais. Só falta eu votar. Eu acompanho a relatora, então vai ser negado provimento por voto de qualidade e, bom, vai ficar sem o acordo, então acordam os membros do colegiado por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que acolheu a preliminar de nulidade do despacho decisório, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, vencidas as conselheiras Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa, que deram provimento ao recurso. Fez sustentação oral, juízo estou com os dados certos, a doutora Tereza Mourão Passos Coutinho, OAB Minas 98760. É isso, doutor? Sem som. Presidente, eu havia pedido a palavra antes que o voto fosse proferido, apenas para um esclarecimento de fato. Nos autos não estão apenas as retificadoras e os comprovantes de depósito, há também planilhas demonstrativas de como foi feita essa apuração e as contas contábeis correspondentes. Ok. A sua OAB está certa? Sim. Ok. Obrigado, então, doutora Tereza. Obrigada. Enfim, deixa eu passar essa última parte aqui que eu não escrevi. Agora, só um esclarecimento que eu não achei tão relevante fazê-lo naquele momento. O sistema, ele não trabalha, o SCC, ele não trabalha por débito, ele trabalha por vínculo. Então, o que necessariamente a unidade baixou para tratamento manual foi o vínculo feito à ação judicial. Esse vínculo caiu numa situação que a gente chama ficel a validar. E aí teve que ser trabalhado manualmente, né? Mas a compensação não é feita necessariamente, não precisa ser feita de forma manual. Mas não houve tratamento manual, não, naquele caso. Como? Não houve tratamento manual, não. Do ficel a validar, com certeza houve. Porque não tem como validar isso automaticamente. Ou seja, o vínculo realizado com a ação judicial, o depósito judicial, esse foi baixado para tratamento manual, né? Aliás, eu lembro que quando eu trabalhava ainda na delegacia de Nova Iguaçu,
que eu era chefe do acompanhamento de grandes contribuintes, a gente baixou muitos dos vínculos desse tipo da própria Unimed, mas não esta Unimed. E várias vezes, inclusive, a gente chegou à conclusão que não havia depósito judicial, que o depósito judicial era muitíssimo menor. Mas, enfim, isso é outra questão. Deixa eu só escrever aqui a parte da sustentação oral. Bom, esse resultado vale para os itens 2 a 5, né? Uhum. É isso, Mariana? É isso, presidente. Ok. Ok. Então, depois eu passo isso para frente. Vamos lá. Seguindo a pauta. Agora o item 6. Altiplano Empreendimentos Hoteleiros. Também da Mariel. Tainá? Sim, presidente. Por favor, chame o patrono do item 6. Ok, farei a convocação. Obrigado. Item 6, pauta do Rafael Henrique. O processo será julgado agora. Favor de verificar a mensagem privada no espaço. O patrono já foi convocado. Obrigado, Tainá. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Rafael. Isso? Ok. Então vamos dar seguimento à pauta, julgando agora o processo de número 6, Altiplano Empreendimentos. Doutora Mariel, pode ler o relatório. Bom dia, doutor. Bom dia. Começar a leitura do relatório, então. Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no Perticompital em 6/10/2005, de crédito no valor de R$ 10.324,01, referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior em 14/1/2005, a título de COFINS, atinente ao período de apuração 12/2004, com débito nos códigos tais e tais, na apuração de 4/2005, 5/2005, nos valores de 1.872, 5.146, 2.234. Não vou entrar nos centavos, que já está no relatório, ok? Por meio do despacho decisório tal, emitido eletronicamente, a delegada da DRF Volta Redonda não homologou a compensação declarada, alegando a inexistência do crédito informado em virtude do pagamento do qual oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar outros débitos da contribuinte. Cientificada em 5/5/2009, a interessada inconformada ingressou em 3/6/2009 com a MI nas folhas tais e tais, acompanhada de documentação das folhas 16 a 40, na qual alega em síntese que o artigo 1º da portaria interministerial número 33 estabeleceu que as receitas auferidas por pessoa jurídica decorrentes da prestação de serviço de hotelaria ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da contribuição PIS e da COFINS. O artigo 5º da referida estabeleceu que esta entraria em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2004. O recolhimento da contribuição foi efetuado pelo regime não cumulativo em relação a todas as receitas.
Quando o cálculo foi refeito nos termos da referida portaria, as diárias de hospedagem, segundo o regime cumulativo, ficariam submetidas à alíquota menor, reduzindo o valor a pagar da contribuição. E com isso, o valor total da contribuição passou de 21.468 para 11.144, sendo 10.186 pelo regime cumulativo e 957 pelo regime não cumulativo, gerando o respectivo crédito de 10.324, etc. Com o intuito de comprovar as suas alegações, anexou planilha de folha 39. Em 7/7/2010, por meio de petição, foi informado que a empresa Altiplano foi extinta em razão da incorporação societária pela empresa Brastur Invest e que, em razão disso, operou-se a sucessão processual da incorporada pelo incorporador. O processo foi encaminhado para essa delegacia de julgamento, foram por mim anexados as folhas 87 a 90 e os extratos da pesquisa efetuada nos sistemas de informação da IFB Gerencial, da DCTF, CNPJ Consulta. A quarta turma da DRJ proferiu o acórdão 29 de setembro com a seguinte ementa: crédito não comprovado, compensação não homologar. Não é de se homologar a compensação declarada em DECOMP cujo crédito utilizado não tenha sido devidamente comprovado. Ainda na mesma ementa, fala do ônus da prova, alegação desacompanhada de prova. Cabe ao impugnante trazer, juntamente com as suas alegações impugnatórias, todos os documentos que deem a elas força probante. A recorrente, por isso, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o direito creditório não foi reconhecido. A recorrente foi notificada em 21 de dezembro de 2010, interpôs recurso voluntário tempestivo, no qual afirma, em síntese, a existência do crédito em razão do paralelismo dos dois regimes, a não cumulatividade e a cumulatividade, a retificação do PERDCOMP, redução dos créditos, e que a comprovação do crédito não se restringe a documentos contábeis. Ainda assim, o recorrente junta aos autos em sede de recurso voluntário, cartão CNPJ, procuração, acórdão da DRJ, PERDCOMP, DCTF, despacho decisório, uma planilha de apuração de valores e o balancete. É o relatório, presidente. Pronto, volto. Doutor Rafael, eu vejo pela minuta que a relatora está propondo diligência, correto? Eu sugeriria que, se o senhor quiser, a gente votaria a diligência após o voto a leitura do voto da doutora Mariel, e caso essa diligência não seja aprovada, aí a gente abre o tempo para o senhor se manifestar, porque talvez seja desnecessário a sustentação oral nesse caso. Certo, estou de acordo. Ok. Mariel, eu só tenho uma pergunta anterior, que no voto, na leitura do relatório não ficou claro. O que a contribuinte trouxe em primeira instância como prova? Presidente, eu imaginei que você ia perguntar isso mesmo. Deixa eu só reabrir o processo para revisitá-lo. Normalmente eu coloco nas minhas minutas, né, o que o contribuinte junta em sede de manifestação de inconformidade. Deixa eu reabrir o processo para te responder essa dúvida aqui já há algum tempo. Ele traz os atos, aí ele traz recibo de entrega da declaração de compensação, o próprio PERDCOMP, o comprovante de recolhimento e uma planilhas demonstrativas. E depois ele vem com uma petição só falando da questão da incorporadora e da incorporada e demonstrando, né, essa operação societária presente. É isso que o contribuinte traz em primeira instância. Ok. Vamos ao voto.
Vamos. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, conheço. A controvérsia restringe a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado mediante a juntada de provas nas defesas protocoladas no caminho do processo administrativo fiscal, bem como a possibilidade de retificação do PERDCOMP. Pois bem, como costumeiramente em minhas decisões, tratarei em partes da retificação do PERDCOMP. Afirma o contribuinte em seu recurso voluntário que, por equívoco, preencheu incorretamente o valor do crédito no PERDCOMP emitido e na planilha anexa na manifestação de conformidade, e que o crédito pleiteado seria de R$ 6.251,41 e não de R$ 10.324,01, como consta nos documentos citados. Ainda, aduz que efetuará a retificação da DCTF e da COM e realizará o recolhimento da diferença gerada, considerando que o crédito que imaginava terá obviamente menor do que aquele que realmente se verifica em seus livros contábeis. Requer a retificação do PERDCOMP nos termos das provas que foram colacionadas para a correção do apontado erro material. De start, entendo não ser possível a retificação do PERDCOMP em sede de recurso voluntário. Isso porque a instrução normativa RFB 900 é clara ao permitir a retificação em caso de erros materiais pendentes ainda de decisão administrativa, vez de forma clara que não é o caso discutido aqui. Tal pedido de retificação implica inovação da lide que não pode ser admitida por este Conselho. Aí eu colaciono uma decisão paradigma em relação a isso, portanto, não há que se falar em alteração do pedido do PERDCOMP, não há que se falar em alteração do PERDCOMP a pedido da recorrente para modificação do valor contido inicialmente informado no curso do processo administrativo. Passo ao segundo ponto do recurso voluntário, que é da comprovação do crédito. Ainda que negado o primeiro pedido em relação à modificação do PERDCOMP, é necessário analisar a comprovação do crédito tributário pleiteado que se mantém. Contudo, antes disso, antes da discussão das provas, eu passo à discussão do aceite das provas em sede de recurso voluntário, para depois adentrarmos a certeza e liquidez. O primeiro ponto a ser analisado, antes de adentrar a controvérsia probatória da certeza e liquidez, diz respeito à possibilidade do aceite de provas colacionadas em sede de recurso voluntário, tendo em vista que afirma o contribuinte que tais documentos têm o condão de elidir a glosa ao crédito pleiteado, confirmando sua certeza e liquidez. Para tanto, inicie a base das considerações no artigo 16 do Decreto 7235 de 1972, colaciona o artigo 16, afirma que o parágrafo 4º do dispositivo estabelece que as provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas. A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento processual, pontualmente posterior que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-lo em atendimento ao princípio da verdade material. Justamente nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um deles, o acórdão 9303 005 084. É isso. Cito a parte do acórdão que faz esse cotejo do aceite das provas em recurso voluntário, vez que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como pela ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro momento que não da manifestação de conformidade. Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta, bem como pela norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das provas que compõem o respectivo conjunto. E no caso em comento, entendo plausível o respectivo aceite, especialmente porque as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis, que têm força probatória suficiente para demonstrar a certeza e liquidez. No caso, o contribuinte junta aos autos o balancete do período, que pode demonstrar o cotejo entre os documentos fiscais e o alegado equívoco trazido pelo contribuinte. Superado o aceite de provas em recurso voluntário, e o faço aqui de forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material, e ao entendimento já esposado na CSRF, os documentos devem ser analisados. E, para tanto, e já por considerar que tais documentos têm o potencial de embasar o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para a respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
Ok. Eu sugeriria, Mariel, que no texto da decisão, se for aprovada a resolução, que você abra a possibilidade da unidade de origem intimar o contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos que entenda necessário. Tá? Claro, aceitada a sugestão. Ok. Vamos aos votos, então. Doutora Lara, como vota? Vou acompanhar, presidente, a relatora. Doutora Sabrina? Acompanho. Ok. Eu vou rejeitar a diligência porque, diferentemente do entendimento da relatora, como eu já tive a oportunidade de manifestar em vários acordos, eu acho cabível a apresentação de aceitação de provas só com sede de voluntário quando existe uma das 3 situações elencadas na norma de regência que, no caso concreto, não existe. Ou para privilegiar o princípio da verdade material, caso o contribuinte já tenha trazido um início de provas junto com a manifestação de inconformidade, o que não é o caso. E, dessa forma, eu não entendo que possa se aplicar o princípio da verdade material por própria inércia do contribuinte em trazer alguma prova no momento apropriado. Entendo que o princípio da verdade material não é soberano e não ultrapassa outros princípios, outras normas, digamos assim. Então eu rejeitaria a proposta de diligência e negaria o provimento. Ficou então aprovado por maioria a resolução a conversão do processo em diligência. Doutor, deixa eu só confirmar aqui só a OAB. 233098, Rio de Janeiro. É isso? Isso. Ok. Doutor Rafael, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Deixa eu redigir agora o texto. Me ajuda aí, Mariel. Resolvem os membros do colegiado Por maioria de votos. Maioria de votos converter o julgamento em diligência. O julgamento em diligência para a unidade de origem. Analisar. Para que sejam analisados os documentos juntados em sede de recurso voluntário. Calma, Débora. Eu não sou taquígrafo. Calma. Analisar os documentos juntados em sede de recurso voluntário. Aí, presidente, eu pensei em especificar, né, especialmente o balancete juntado às folhas, né, para que fique, e acrescentar aquela parte final do dispositivo para intimar o contribuinte. Em especial. Só um minutinho, eu podia falar. Pode falar. Não, eu acho que
seria bom especificar, Maria, botar para verificação da existência de crédito em favor do contribuinte no período de apuração. Porque, para analisar a documentação, acho que fica meio aberto, né? Para confirmar a existência de crédito, em vista dos documentos. Mas esse é o X do processo, né? Sim, mas sabe como é? Mas a diligência tem que ser. Mas especialmente o balancete, qual é a página? Eu posso colocar em tópicos, presidente, se você preferir. Não precisa não. Especialmente balancete, eu vou colocar em parênteses. Folha 242. 242. Deixa eu só ver até que página que ele vai, só um minutinho. Já está acabando. 242 a 258. 258. Analisar os documentos em sede de recurso voluntário, principalmente tal, vírgula, e intimar. Então, aí eu vou vírgula. Apresentar quaisquer outros documentos que entenda necessários. Fala aí. E, se for o caso, intimar a contribuinte. É o textinho padrão que você coloca. Especialmente balancete, e, se for o caso, é isso? Isso. Intimar o contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos que entendam necessários, vírgula. Visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado. Justificado sobre a existência do crédito pleiteado, tá bom? Que aí a gente abarca também a proposição da live. Sim, eu acho ótimo. Sobre a existência do crédito. É só para o caso de não voltar sem uma opinião conclusiva, né? Ele ficar perdido lá e depois voltar e sem condição também poder resolver de forma categórica o que foi que aconteceu, né? O que foi que houve lá. Só um instante aqui que eu estou colocando a participação do Dr. Rafael. Rafael, nossa, isso é muito difícil. Aproveitando, como que o doutor Rafael e a doutora Tereza permanecem na sala? Não é necessário expulsá-los, não, presidente? Não está na sala. Ai, para mim aparece. O Jitsi tá dando uns errinhos, sabe? Na semana passada foi um perrengue, porque os patronos apareciam, aí tentava expulsar, mas era só a imagenzinha. Vocês expulsar as pessoas, nem convidavam elas a sair. Convidava uma tentação oral. Para mim tá aparente também. Inclusive ela tá com o microfone aberto. Aparece aqui com o microfone aberto para mim. Que ela Para mim aparecem só vocês,
Também, para mim só aparecem vocês. Enfim, então ficou assim, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para a unidade de origem analisar os documentos juntados em sede de recurso voluntário, especialmente balancete, folha 242 a 258. E, se for o caso, intimar o contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos que entenda necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado sobre a existência do crédito pleiteado. Eu esqueci uma coisa aqui. Vencido o conselheiro. Vencido eu. Que rejeitou a diligência. Mas tem que botar por quê, né? Por ilusão. Ok. Podemos dar uma paradinha de 5 minutos para café, banheiro, tá? Tainá, por favor, interrompa a gravação. Ok.